Bom dia, pessoal. Nós aqui novamente com mais uma aula de matemática. Vocês estão bem? Sim. Aceitando o aluno aqui. Tranquilo. Que bom. Então, assim, eu vou colocar para apresentar o conteúdo de matrizes. Estão visualizando o PPT? Sim? Sim. Ok. Então, assim, esse conteúdo é um conteúdo que vocês nunca viram, tá? Porém, ele não é difícil, só que requer alguns cuidados. Ele tem vários detalhes, tá bom? Podemos trabalhar com tabela organizada em linhas e colunas. Formato M por N, onde M representa o número de linhas na horizontal e N o número de colunas na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Então, assim, ela é utilizada, gente, em várias áreas, tá bom? Não só na matemática. Ela é representada dessa maneira aqui, ó. Temos uma tabela onde temos bolo de chocolate, bolo de morango, aí tem os meses. No mês de janeiro foi produzido 500 bolos, fevereiro 450, tá? Chocolate. Morango, 450 de janeiro e 490 de fevereiro. Então, aqui são informações de uma tabela, na qual ela acaba caindo aqui em formato de matrizes. Essa matriz, ela é representada pela letra A, sempre a representação é letra A maiúscula, tá? Pode ser qualquer letra, mas sempre letra maiúscula. Então, eu tenho aqui 500, 450, 450 e 490, de acordo com as informações acima. Tem um detalhe que ela pode ser representada em colchetes ou em parênteses, tá bom? Aqui, eu tenho os elementos da matriz, que é representado pela letra minúscula, né, que eu tenho um azinho, 1 e 1. 1 seria primeira linha, primeira coluna. Aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Aqui embaixo, A21, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Ou seja, onde eu estou mostrando aqui com a seta, eu tenho linhas, tá? Ó, linhas. Aqui, colunas, tá bom? É representado também pelas letrinhas I e J. I, quando eu tenho a palavra linha e coluna, qual das palavras que tem a letra I, gente? Meninos? Não entendi. Linha, coluna. Qual das duas palavras que tem a letra I? Linha. Palavra linha parece letra I? Parece. Parece. Tá bem distante a voz de vocês. Tô ouvindo bem baixinho. Então, assim, para vocês gravarem o macete, tá? Que eu sempre procuro falar para os alunos. Como eu tenho I, eu lembro sempre que o primeiro número é sempre a linha, tá bom? E o J é sempre coluna, ok? Então, gravem dessa maneira que vocês não vão se perder. Então, linha e coluna, tá bom? Ó, primeira linha, primeira coluna, tá bom? E é sempre assim, dessa forma.
Aqui eu tenho os elementos que eu acabei de falar para vocês, ó. A e J. A, 1. O que seria esse 1? Vocês sabem? Primeira linha, primeira 1? coluna. Hã? Primeira linha, primeira coluna. Isso. Aqui, A, 1, 2. Primeira linha e segunda coluna. Isso mesmo. Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Aqui, ó. 1, ó. Primeira linha, primeira coluna. Vendo? 1, 2, primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Conseguiram entender essa parte? Sim. Sim? Sim. Bom, eu tenho os elementos que eu já falei para vocês, já fiz a apresentação. Os elementos é representado pela letra minúscula. O tipo, a representação da matriz é pela letra maiúscula, né? Quando eu falo matriz A, então eu estou falando desse A aqui, ó. Quando eu falo dos elementos da matriz, são esses Azinhos pequenininhos. Então, esses numerozinhos representam a posição, tá? De cada elemento, ok? Aí, como eu mostrei para vocês, aqui seria as linhas, e aqui, ó, a setinha, ó, das colunas. Ah, isso daqui é o termo genérico. Essa parte aqui, ó, a representação de uma matriz E já mudou, tá? A letra, mas sempre em maiúsculo, a matriz E. É dada pela expressão E, que é igual E e J, 2 por 2. O que seria E e J 2 por 2? Vocês têm noção? O que seria 2 por 2? Quando eu falo 2 por 2, é que eu quero dizer que eu tenho duas linhas e duas colunas, tá bom? Ó, duas linhas, ó, uma, duas, e duas colunas, uma, duas. Por isso que é uma matriz E, com os elementos I, J, tá? 2 por 2, por isso. São expressos algebricamente por E e J. Aqui eu tenho uma expressão algébrica. I elevado ao quadrado menos 2J. Ah, professora, mas o que seria isso? Como que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que o I representa um número e o J outro? Aqui eu vou substituir. Tá bom? Então, mas eu vou substituir aonde? Aqui, ó, nessas posições. Se eu estou falando duas linhas, duas colunas, eu vou me atentar a esses números aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, entenderam? Então, eu estou trabalhando apenas com esses elementos aqui, ó. São apenas 4 elementos, ok? E aí, qual seria a resposta para a lei de formação quando eu tenho essa expressão algébrica? Esse I, eu não tenho o primeiro elemento, que é esse daqui, ó. Esse elemento seria qual linha e qual coluna? Esse elemento. Esse que eu estou apontando com a seta. Primeira linha? Primeira linha, primeira coluna, não é isso? Então, eu tenho o número 1 para o I e número 1 para o J, não é isso? Então, eu vou substituir aqui, ó. I é 1, J também é 1. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1. 1. Aqui, ó. 2 vezes 1. Não é a primeira coluna também? Então, quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1? 2. 2. Muito bem. Quanto que dá, gente? Esse elemento, ó. 1
menos 2. Menos 1. Oi? 1 menos 2. Menos 1. Estou devendo 2, eu paguei 1. Menos Quanto que 1. dá? 1. Ó, Menos 1. negativo 2 e positivo 1. Menos 1. Vai ficar uma dívida de 1, não é isso? Menos 1. Acho que não está escutando. Então, para saber qual é a resposta correta, olha, eu já vou descartar essa e essa. Então, a resposta correta ou pode ser o item A, ou pode ser o item E, tá bom? Aí eu vou descobrir agora esse elemento aqui, ó, para matar minha charada, ok? Aqui, esse elemento seria o quê? Qual linha, qual coluna? Primeira Esse daqui, linha, ó. segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, certo? Então, aqui eu vou substituir por qual número? 2. 1. E esse daqui eu vou substituir por qual número? Quando eu estou me referindo a esse elemento? 2, não é? É a primeira linha, segunda coluna. Quanto que é 1 ao quadrado? Vamos, gente? Ou eu não estou ouvindo, ou vocês estão quietinhos? Quanto que é 1 elevado ao quadrado? Hã? 1. Tá ouvindo eles? Tá bem baixinho, né? 1 elevado ao quadrado é 1. Quanto que é Falei. 2 vezes 2? 4. Ah, agora eu ouvi. 1 Vou ter que menos gritar. 4. Menos 3. Menos 3. Então, vocês acham que é a alternativa A ou a alternativa D? D. Ó, 1 menos 4. Quanto que dá? Menos 3. Essa daqui, gente? É a Sim. alternativa D? Letra D. Sim. Ok. Então, eu nem preciso mais me preocupar com esse elemento nem com esse. Porque aqui eu já matei a charada, ó. Tá bom? Vocês acharam difícil? Professora, vai ter alguma vez que a gente vai ter que descobrir o elemento da segunda linha? Eu não sei por que que eu não estou ouvindo. Tá muito baixinho. Professora, tá me escutando? Não. Estou escutando baixinho. É porque A senhora tá sem fone? Estou sem fone. Você acha melhor colocar? Melhor. Sim. A senhora não está escutando nós? Espera só um pouquinho. Essas aulas de live fogo, né? Vamos lá. Quando acabar a pandemia, eu me ajeito com essas aulas. Eu não gosto muito. Vamos lá. Falem alguma coisa para ver se eu escuto vocês. Professora, Opa. Oi. agora escutou? Agora sim. Ah, tá O bom. problema é o fone? Então, eu tava querendo saber se vai ter alguma vez que a gente vai ter que descobrir os elementos da segunda linha. Ah. Vai? Na verdade, vocês vão fazer o cálculo para descobrir todos os elementos, tá? Só que aqui, como a gente já matou a charada nesse segundo elemento, aí a gente já para. Tá Ah, bom? entendi. Tá bom. Aqui no caso, quem que tá falando? A Nahman. Oi, Narima, é assim, ó.
Nós estamos trabalhando com uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, certo? Que aí, no caso, seria... Acompanha aqui a seta, ó. Tá vendo? Seria apenas esse pedacinho aqui, ó. Tá? E eu sempre tenho que me atentar com esses números pequenininhos. O primeiro número é sempre a linha e o segundo é sempre a coluna, tá bom? Então, os outros elementos você esquece. Você vai olhar só para esses daqui, ó. Tá? Que, na verdade, é uma matriz quadrada, né? Tá vendo? Ó, se a gente olhar aqui, ó, dá para ver que é uma quadrada. Entendeu? Entendi, sim. Tá? Ok. Aqui tem a resolução comentada, que eu já comentei antes para vocês. Só para voltar, a gente substituiu aqui, ó, o número 1, que é esse, número 1, que é esse aqui, ó, tá vendo? Esse elemento, ó, nessa expressão. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa daqui, gente? Eu posso passar para a próxima? Deu para entender? Nós estamos fazendo cálculo algébrico aqui, ó. Sempre olhando os elementos. 1, 2, 1, 2 e 2, 2. Foi claro aqui? Ou tá difícil? Eu entendi. E os outros alunos que estão quietinhos? Ninguém guardou celular, não, né? Eu sei que não é muito bom, assim, essas aulas, mas é um conteúdo novo, então é bom prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Vou mudar para a próxima. Não entendi como substituir a... Isso, só substituir o I e o J. Ok. Ok? Entendeu? Vamos para o próximo. Uhum. Ó, aqui nós temos o tipo de matrizes. Quando eu tenho apenas linha, ela é chamada matriz linha. Quando eu tenho apenas coluna, matriz coluna. Todos os números são zeros, então é uma matriz nula. Matriz quadrada é o que a gente acabou de ver, ó, tá? Quando eu tenho, sim, sempre o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, certo? Essa matriz linha, ela é 1 por 2, por quê? Por que seria 1 por 2 o tipo da matriz? Porque é uma linha e duas colunas, entre aspas, duas colunas. Isso. E 2 por 1? 2 colunas e uma linha. Isso. E 2 por 3? Duas colunas, não. 2 por 1 seria o quê? 2 linhas. Isso, duas linhas, ó. Duas linhas e uma coluna, tá? Ó, uma linha, uma coluna, ok? E essa daqui, 2 por 3? Duas linhas. 3 colunas. Isso. Sim. E 2 por 2? 2 linhas, 2 colunas. Ótimo. Acho que vocês entenderam. Observe as matrizes abaixo. Vocês estão observando? O que elas têm em comum? O que essas matrizes têm em comum, gente? Quando eu falo de linhas e colunas, o que elas têm em comum? A, B e C tem duas linhas e duas colunas? Sim. E as outras? A E a D D e E, duas linhas e três colunas. Três linhas e três colunas. Isso. E o que tem em comum quando a gente observa todas assim, quando nós olhamos? A mesma quantidade de linhas e Colunas. colunas, isso, tá? Mesma quantidade de linhas e colunas. Ó.
tá? 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas. Qual a ordem das matrizes apresentadas? Que ordem? Quando eu tenho 2 linhas e 2 colunas, qual que é a ordem? Seria 2 por 2? Sim? E 3 linhas e 3 colunas? Seria 3 por 3 por 3? 3. Vamos ver? Ó, 2 por 2, 3 por 3. Podemos dizer que A, B e C são de ordem 2 e a D e E são de ordem 3, tá? Porque tem o mesmo número de linhas e colunas. As matrizes estudadas lembram alguma figura plana? Eu já falei. Qual figura plana que lembra? Hã? Lembra triângulo? Quadrado. Quadrado. Ó que legal. Assim como os quadrados, as matrizes quadradas também possuem diagonais. Considere a matriz genérica A de ordem 3. Ó, essa é genérica, tá? Porque tem aqueles elementos, né? As suas representações. Quais são as diagonais dessa matriz, gente? Vocês lembram que vem a ser diagonais? Não? Ó, essa daqui é uma diagonal. Tem outra diagonal. Qual que seria a outra? Em todo quadrado nós temos 2 diagonais, certo? Qual seria a outra aqui? Eu posso falar que ela começa aqui no A13? Posso? Pode. O que mais? Ela vai continuar para onde? Ela vai... A22 e depois A31. Isso, A22 e A31. Essa daqui é uma diagonal, ela leva o nome. Essa daqui a gente pode chamar de diagonal principal. Já que essa é principal, essa outra só pode ser a secundária, tá bom? Então, a primeira, ela é sempre principal, né? E aqui ela é a secundária. Quanto aos índices dos elementos da diagonal principal, o que podemos observar de interessante? Vou voltar. Da principal. O que tem de interessante aqui, ó? Quando eu olho para os índices, os números pequenininhos. Ele vai se multiplicando por 2. Ó, esses números são de que jeito, ó? 1, 2, 2, 3, 3. São iguais? São 1 iguais. por 1, 2 por 2, 3 Exatamente. por 3. Isso. Só olha aqui para mim, por favor, para ver se alguém está pedindo para entrar, tá? Por favor. Para eu pegar aqui. Aí, ó, isso mesmo, eles são iguais. E a diagonal secundária? O que tem de interessante? Tem 1, 3, 2, 2, 3, 1. O que tem de interessante? Será que é difícil de analisar isso daqui? Esses números? Assim, a principal eu percebi que eles são iguais. E a secundária? O que os índices têm em comum? Eu posso pensar numa operação.
Posso pensar na soma, na multiplicação, na divisão. Posso pensar, não posso? E qual das operações que eu poderia pensar? Para que esses números tivessem algo em comum? Todos dá 4. Soma, né? Ó, 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Então, assim, a soma aparece com o mesmo número. Tudo bem? Então, a principal, eles são iguais. E aqui a soma é sempre 4. Aqui, ó. Difícil, gente? De analisar? O elemento A22 está localizado na linha 2 e coluna 2. Ó. Que foi que eu falei. Todo mundo tem o mesmo total. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. E sempre analisando aqui, ó, sempre de forma algébrica. I mais J é a mesma coisa que N mais 1, tá? Sempre assim. Aí, observe as matrizes quadradas. O que está acontecendo em especial? Abaixo da diagonal principal, os elementos são, ó, tá vendo? Ó? Nulos, não é isso? Então, abaixo, eles são nulos. E nessas outras aqui, o que tem de especial? Em cima Aqui eles são abaixo nulos. são nulos. Aqui em cima, isso, são nulos. São nulos. Isso mesmo. Tudo bem? Os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal estão na forma de um triângulo. E a soma de suas quantidades representa números triangulares. Ó. Olha que legal. 3. Ó. Legal, né, gente? Entenderam? Aí vocês podem pesquisar e depois até mandam para mim no WhatsApp, tá? Para a gente não perder tempo aqui. O que são números triangulares? Aí, se vocês puderem fazer uma pesquisa, eu posso acrescentar na nota, tá bom? Aí vocês mandam para mim no WhatsApp. Uma matriz quadrada de ordem n é denominada matriz triangular, quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Pode ser denominada matriz triangular superior ou matriz triangular inferior. Superiores. Na sua opinião, por que elas recebem essa denominação? Por quê? Por que são matrizes triangulares superiores? Hã? Porque os elementos nulos estão abaixo da diagonal principal. Tá bom? Então, quando esses elementos nulos, quando os zeros estão abaixo da diagonal principal, o nome dessas matrizes são triangulares superiores. E essas daqui são matrizes triangulares inferiores. Ó, ao contrário, tá bom, gente?
Porque os elementos nulos estão acima da diagonal principal, ó. Quando está em cima, todos os zeros aparecem em cima. Então, nós falamos que são matrizes triangulares inferiores, porque o triângulo, ó, fica no número e não em cima dos zeros, tá bom? Observe as matrizes quadradas. Por que seriam quadradas? Vê se vocês aprenderam. Por que essa e essa são quadradas? Porque tem a mesma quantidade do outro lado, tipo 3 por 3. Isso. E aqui embaixo? 4 por 4. 4 por 4. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vocês colocaram já o nome? Não esqueçam, tá? No chat. Que é a chamada, depois eu puxo. O que elas possuem de especial? Os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos nulos, ó. Tá? São quadradas e os elementos são nulos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Estão dispostos na forma de um triângulo, como na matriz triangular. Ó. Quando aparece só elementos zeros, aí eu considero tanto a parte superior quanto a inferior. Percebe-se que as matrizes dadas deixam em evidência os elementos da diagonal principal. Conclusão. Toda matriz quadrada de ordem n, em que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos, é denominada... Tananã, matriz diagonal. Podemos observar ainda que a matriz diagonal é um caso particular da matriz triangular, por apresentar algumas características semelhantes. É uma matriz quadrada e os elementos nulos acima e abaixo da diagonal principal têm a forma de um triângulo. Entenderam, gente, essa parte? Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Tá bem explicadinho, né, esse PPT? É, professor, até eu entendi, mano. Você é louco. Mesmo? O que as matrizes quadradas têm de curioso? Essas daqui, ó, elas são quadradas, elas têm algo aí de curioso. O quê? Tem só um e em cima e embaixo é nulo. Isso. Aqui na diagonal principal, aparece qual número? Só um. Número 1. Então, as matrizes quadradas, onde a diagonal principal são representadas pelo número 1, elas têm um nome. Os demais, eles precisam ser zeros, tá? Não esqueçam desse detalhe. Que nome será, hein? Ó, tá aqui embaixo. Ela é denominada matriz identidade. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma matriz quadrada, onde a diagonal principal aparecer número 1, é porque nós estamos falando de uma diagonal, de uma matriz identidade, tá bom? Ó, nesse tipo de matriz, A e J, que é igual a 0, para I diferente de J, e A e J, que é igual a 1, para I igual a J. São termos genéricos que foi o que a gente acabou de ver. A principal é sempre igual a 1. Tá? E aí a gente sabe que trata-se de uma matriz identidade. Bom? Aqui, ó.
matriz de identidade de ordem 2. E essa daqui, qual o nome dela? É uma matriz de identidade? De que ordem, gente? Ordem 3. Sim. Ela é um caso particular da matriz diagonal. Porque a diagonal é sempre o número 1. A diagonal principal, né? Claro, porque a outra já não acontece a mesma coisa. Note que toda matriz de identidade diagonal e triangular é uma matriz quadrada, sempre, gente, sempre. Aí aqui eu coloquei um diagrama para vocês entenderem que elas se relacionam, ó. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos, e os que compõem iguais a 1, são iguais a 1. Ó, essa daqui é a identidade, essa daqui é a diagonal. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Essa daqui, todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal também são nulos. Ó, I de identidade, D diagonais, T triangulares e Q quadradas, tá? Número de linhas é igual ao número de colunas, tá bom? Tem esse diagrama de Venn aqui, que dá para estudar, que se relaciona. Observe as matrizes atentamente. Das matrizes apresentadas, quais você denominaria matriz nula? Por quê? Qual que seria nula, gente? A e C? A e C. Matriz A e matriz C. Por quê? Porque todos os números, as linhas e as colunas são 0. Muito bem, isso mesmo. Aqui, ó. Que vocês acabaram de falar. Parabéns. Observe que a matriz A é quadrada e a matriz C não é. Por que a matriz C não é quadrada? Porque ela não forma as diagonais nem os Porque ela não é. triângulos lá. Tem uma Ela outra é relação também. Por que ela não é quadrada? Por quê? Porque ela não tem o quê? Diagonal? Porque ela tem Ela- duas colunas. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Isso, então, o número de linhas e colunas não é o mesmo, tá? Por isso que ela não é quadrada. Que tipo de matriz que é essa daqui? Olha, eu tenho 2 linhas e 3 colunas, então qual é o tipo? A ordem dela, né, na verdade. É que eu fiz a pergunta de forma errada, né? Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 3. 2 por 3. Isso. Denominamos matriz nula, aquela que possui todos os elementos iguais a 0. E tem mais. Nesse tipo de matriz, a IJ que é igual a 0, para qualquer IJ com I, ele está entre um e um outro número, e o J está entre o I e o outro número, ó. Indicamos uma matriz nula de ordem M por N, por 0, M, O, né? M por M. Ou seja, se matriz nula for igual
por ON. É tudo termo genérico. Ó, exemplos. Ó, 2 por 3. O que aconteceu aqui? Matriz nula de ordem 2 por 3. Aqui, ó. O que seria essa outra? Matriz nula 2 por 2. Isso. Seguindo a sua intuição, separe as matrizes abaixo em 2 grupos. Matriz linha e matriz coluna. Em seguida, justifique sua resposta. Essas são quais? Essa. Matriz linha ou matriz coluna? Matriz coluna. Matriz coluna? Matriz linha. Isso, sempre quando tem uma única quantidade. Então, eu tenho uma linha e uma linha. Sempre se atentem a isso. Ó, e essa daqui? Matriz coluna. Coluna. Ó, entenderam? Tá bom? Sempre está tentando a uma única unidade. Então, eu tenho linha e coluna. Apenas uma. Aqui, ó. Matriz linha e matriz coluna. Tranquilo, né? Toda matriz que possui apenas uma linha ou que possui uma coluna recebe, respectivamente, o nome de matriz linha e matriz coluna. Sendo assim, de modo geral, temos uma matriz do tipo 1 por n, que é chamada matriz linha, ou seja, 1 por qualquer quantidade de colunas, tá? Assim acho que fica melhor para explicar, tá bom? Por isso que é 1 por n. Então, eu tenho uma linha por quantas colunas aqui? Hã? Quantas colunas? 4. Por isso que a gente fala 1 por n, porque não importa a quantidade de colunas. Se eu tenho uma linha, porque é uma matriz linha. Ó. 1 por 4. Uma matriz do tipo M por 1 é chamada de matriz coluna. Aqui, ó, a ordem. 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Certo? Ó. 1, 2, 3. 3 linhas e uma coluna. Matriz oposta. Bastante informação, né, gente? Mas tá difícil até agora? O que vocês acham? De boa. Oi? Tá tranquilo? Matriz oposta é obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Exemplo, ó, eu tenho a matriz A. Quando aparece o sinalzinho de menos, ela é transformada em oposta, tá? Toda vez que eu analiso o nosso oposto, nós colocamos aqui sinalzinho de menos, tá bom? Eu tenho essa matriz A, que ela é A positivo, ó. Não tem o sinal de menos. Aqui ficou negativo. O que tem de diferente nessa matriz aqui, ó? Menos A. Os que números aconteceu? que eram positivos na outra matriz estão negativos. Isso, fácil de identificar, né? Quando eu tenho a matriz oposta, é só trocar o sinal de todos os números. Certo? E se eu somar a matriz A com a matriz menos A, vai dar um total de matriz nula. Ó, 1 menos 1, quanto que dá? Ó, esse elemento com esse 0. elemento. 0. Esse elemento, ó, 3 menos 3. 0. 0. Tudo 0. Então, todos os elementos aqui, se eu fizer a soma, porque depois
Na próxima aula, nós vamos trabalhar com operações, tá bom? Aqui eu estou apenas apresentando os tipos, tá? Então, se eu fosse somar, resultaria numa matriz nula, tá? E matriz transposta? Sim? Sim. Ah, tá Sim. bom. Uhum. Então, vocês entenderam o que é matriz transposta? Sim. Ótimo. Igualdade de matrizes. Quando eu olho para a matriz A e B, ó, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, sempre olhando a posição dos elementos, certo? O 4 aqui, ó, aí na verdade eu pergunto para vocês, esse elemento D, quanto que ele vale? Quanto que vale o elemento D? 4? Isso, tá? Porque eu estou falando de igualdade de matrizes. Aí eu tenho uma atividade aqui para vocês fazerem. Calcule a diferença. Diferença é conta de menos, tá, gente? Entre a soma dos elementos da diagonal principal, que é essa aqui em vermelho, e a dos elementos da diagonal secundária, que é essa daqui em azul. Tá bom? Quando vocês fazem o cálculo da diferença, é uma continha de menos. Então, o que tem que fazer? Somar todos esses daqui, menos, aí o resultado desses daqui, ó. Eu não vou dar o tempinho para a gente não se estender muito na nossa aula. Aí eu vou passar aqui, ó, como que ficou. A principal tá em vermelho, tá vendo? Eu vou somar todo mundo, certo? Qual foi o resultado da soma da principal? 1. 1. A secundária, ó, qual foi o resultado da soma? Ok? Então, eu vou pegar o resultado da principal menos a secundária, 1 menos 1, 0. 0, tá bom? Então, para essa questão, a resposta seria 0, que é o tipo de questão que vai cair lá no formulário de vocês. 2. Classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Olha quantas! Aí vocês precisam fazer a classificação. Quando vocês fizerem análise de cada uma, tá? 3. O traço de uma matriz quadrada é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Calcule o traço da matriz. Então, quanto que dá a soma dessa daqui? Ó? Essa daqui dá para fazer agora. Quanto que dá a soma dessa diagonal principal? Menos 4. Isso. E a soma dessa diagonal principal aqui, ó, da matriz B? Quanto que dá? Menos 8. Oi? Menos 9? 7. Ó, eu tenho 5 e 3 positivo. É isso, eu tenho 8 positivo. 8 Então seria positivo 7. menos 1, 7. 7. Isso mesmo, tá Entendi. bom? Então, a terceira aqui é tranquilinho para fazer. Essa daqui não é difícil. Só que ela requer um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho que analisar uma por uma. Essa matriz A, vocês acham que ela se encaixa em qual tipo? Linha. A matriz linha? Apenas linha? Ai, já fui na resposta. Sem querer. Tá. E essa daqui? Que tipo de matriz que Nula. seria? Nula. Nula. Mais algum? Dessas daqui de cima? Pode ser identidade, pode ser triangular. Apenas nula? Nula. Tá. E a C? Di- Hum? Diagonal. A C, vocês acham que ela é quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna? Quadrada. Quadrada, mais alguma coisa? Seria diagonal? O que a matriz tem que ter para ser diagonal?
Tem que analisar direitinho. E a D? Além de quadrado, o que mais? E a E? Eu vou direto lá, tá? Vamos lá. Ó. Ah. A é linha, a B é nula, a C é quadrada. Até aqui tudo bem. A D, quadrada e triangular. Ó, a D, quadrada. Acho que tá errado isso. A D, triangular. Ela é quadrada, essa daqui é Ah, quadrada. é, tá. Peraí, eu me confundi aqui. Ah, a D tá quadrada. A C quadrada, a D quadrada e triangular. Por que triangular? Não. Tá errado. Tem que arrumar isso daqui, acho que até o Jorge vai ver depois. Aí, quadrada, triangular, diagonal e identidade. Ó, tem 4 tipos: quadrada, triangular, diagonal e identidade. Quadrada. Por que ela é identidade? Porque ela em cima e embaixo é nulo e só tem um no meio. Identidade? Isso. E por que ela é triangular? Porque os zeros formam triângulo lá em cima Eu e tenho embaixo. zero tanto na parte superior quanto na inferior. O que mais que ela é? Diagonal. Por que é diagonal? Porque os uns formam diagonal. Isso. E a F só pode ser coluna. Tudo bem? Então, a única que deu probleminha aqui foi essa. Essa daqui não pode ser triangular. Porque para ser triangular... Ah, tá. Essa é triangular também, ó. Porque mesmo quando tem um elemento, a partir do momento que ela é quadrada, ela é como se fosse triângulo. Mesmo um elemento. Até eu fiquei com dúvida aqui, ó. Mas é isso mesmo, por conta do zero. Que tem um zero aqui embaixo, na parte inferior. Aí a terceira vocês acertaram, que é menos 4 e 7. Aqui, coloque verdadeiro ou falso. O item A, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Toda matriz quadrada nula, ela é triangular? Hã? Falso. Falsa? A matriz identidade é um exemplo de matriz diagonal? Toda matriz quadrada é triangular superior? Sim. Quando pelo menos um elemento da matriz é igual a zero, então a matriz é denominada nula? Já vi a resposta do Micael. O traço da matriz identidade é numericamente igual à sua ordem? Verdadeiro? Verdadeiro? Toda matriz quadrada nula é triangular? Professora, a resposta está na tela. Então, a matriz identidade é um exemplo de matriz diagonal? Essa daqui, ó, toda matriz quadrada nula é triangular? Será que isso daqui tá certo? Tá como V, ó, nesse gabarito. Será que tá certo? Para vocês pensarem um pouquinho, tá? A matriz identidade é um exemplo da matriz diagonal? Vou deixar aqui para vocês pensarem, ó. Toda matriz quadrada é triangular superior?
Quando pelo menos um elemento da matriz é igual a zero, então a matriz é denominada nula. O traço da matriz de identidade é numericamente igual à sua ordem. Vou deixar aqui, tá? Nem vou falar muito. Agora, essa daqui acho que é a última questão. Qual o valor de x na matriz abaixo para que ela seja nula? Essa questão aqui, ó, só para vocês saberem, eu já coloquei no formulário, tá? E eu não vou falar a resposta por isso, tá bom? Coloquei aqui uma resposta que ela é suposta, mas eu quero que vocês estudem. E aí eu já estou adiantando que ela está no formulário, tá bom? Por isso que eu não vou falar nada. E essa daqui, ó, qual o valor de x na matriz abaixo? Para que ela seja nula. Eu acho que é 1. 1 ao quadrado é 1 menos 1. Tem sentido. Aí, será que ali também dá? Ó, 1 ao quadrado mais 1, quanto que dá? 2. Aí menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Será que é? Vamos ver? Ah. E aí, gente, o que vocês acharam? Muitas dúvidas? Hã? Não. Não. Não, professora. Ó, a nossa matriz bonitinha aqui, ó. Muito difícil? Não. Não. Poxa. De boa. Querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Com exceção dessa questão aí que eu deixei para vocês pensarem. Alguma dúvida? Professora, Hum, quando tá tudo zero, ela se forma triangular ou não? então. Lembra que eu falei que essa daí eu quero que vocês reflitam? De propósito, tá bom? Porque eu coloquei no formulário, eu não posso dar resposta. Eu coloquei para vocês refletirem, porque assim, o que acontece hoje, como nós não fizemos aquilo que a gente sempre faz, de vocês responderem ou dar um tempinho, igual na aula passada, aí eu resolvi fazer assim, pegar uma das questões, deixar para vocês pesquisarem, estudarem, tem aquela do WhatsApp que vocês vão me mandar, né? E essa daí vocês vão pensarem, porque ela tem no formulário, tá bom? Aí, e também tem para vocês colocarem como que vocês resolveram a questão. Todas as questões do formulário tem aquele espaço lá para vocês escreverem, como que vocês entenderam. Tá bom? Senão não tem muito sentido se eu dar a resposta aqui. Senão eu vou ter que tirar de lá. Certo? Além dessa dúvida, que eu tenho certeza que vocês iam ficar, tem outra. Essa eu não vou responder agora. Posso falar depois. Tem mais alguma outra? Tá tudo bem. Meninos, Nárima, tá quietinha? Oi, professora. Você entendeu? Entendi sim. Entendeu? Acharam difícil, não? Não, não achei. Então, tá bom. Nós temos aqui 22 pessoas, 21. Nossa, muito pouco, hein? Meu Deus do céu. Tá bom, então, gente. Vamos finalizar aqui nossa aula. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar, tá bom?